Social media, não trabalhe sem contratos. Se você está fazendo um trabalho sem contratos, você está aceitando um grande risco para você e para o seu trabalho. Hoje eu vou te mostrar por que é importante ter um contrato e vou te mostrar tudo o que tu precisa incluir no teu. Eu sou a Carol Abella, social media há 3 anos e desde o meu primeiro cliente eu fiz contrato. Já te inscreve no canal para aprender a ser um social media de iniciante a CEO. Não ter um contrato pode trazer problemas para ti e para os seus clientes. E eu sei que no início da nossa carreira a gente pode pensar que não precisa contrato, que o valor é tão baixo, que vai ser só um servicinho e não precisa de contrato. Mas não aceite trabalhar sem um contrato bem feito. O contrato é a forma de proteger o teu trabalho. Trabalhar sem um contrato significa que tu vai estar fazendo um serviço sem ter nada por escrito sobre prazo, pagamento, funções, responsabilidades de cada um. E aí, se der algo errado durante o período que tu está trabalhando, tu pode ficar desamparado e vai ser bem mais complicado. E outro ponto importante de por que tu não deve trabalhar sem contrato é a questão do pagamento. Infelizmente, nem todos os clientes cumprem os prazos de pagamento, pagam o que eles deveriam pagar, pagam o que foi acordado. E sem um contrato, tu corre o risco de trabalhar e não receber por isso. Com um contrato, tu vai ter um respaldo legal de cobrar o teu cliente, o que vai te dar muito mais segurança. Então é sério, não trabalhe sem contrato. Se tu já começou a trabalhar para alguns clientes hoje sem contrato, fale para eles que agora tu está fazendo uma reestruturação na tua empresa, nos seus serviços e que tu gostaria de firmar um contrato com ele. Provavelmente o cliente não vai achar ruim, tá? Isso inclusive dá mais profissionalidade ali pro teu trabalho, pro teu serviço. Então faça contrato. E a cada novo cliente que entrar para ti, o primeiro passo sempre é firmar um contrato com ele. Ok, já fui convencida de que não devo trabalhar sem contrato. O que eu preciso então, Carol, colocar no meu contrato? Primeira coisa que eu vou deixar bem claro aqui para vocês, eu não sou advogada. Apesar de ter feito um semestre de direito na faculdade, eu não sou advogada, certo? Então, eu vou te dar aqui informações importantes que eu acredito que é importante ter no contrato, mas que não é com a opinião de um advogado, eu lembrei disso, é a opinião de um social media que vive na prática isso, tá? Então, sempre para ter segurança, para ter certeza que o teu contrato está 100%, faça uma consulta, uma consultoria com um advogado para ter essa certeza, certo? Mas tem algumas coisas importantes que eu coloco nos meus contratos e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, primeiro ponto muito importante que não pode faltar no teu contrato é o escopo de trabalho, tá? Ali tu vai colocar todos os serviços que tu vai fazer para o teu cliente. Ah, eu vou fazer a gestão do Instagram, eu vou fazer tráfego pago, captação de vídeos, e aí tu vai descrever o que está incluso nesse serviço, porque pode acontecer de tu combinar com o cliente uma coisa e aí lá na prática ele te pedir coisas a mais que vocês não tinham combinado. E aí tu vai mostrar para ele, olha, a gente combinou aqui no nosso contrato que o serviço era isso, isso e isso. Se tu quer adicionar esse serviço, a gente vai fazer uma nova proposta e um novo contrato para ti. Mas o que foi combinado é isso, tá? Por isso que é tão importante ter o contrato. E eu gosto de descrever detalhadamente o que é cada serviço que eu tô colocando ali, justamente para evitar que o cliente cobre a mais que o combinado. Porque se tu simplesmente colocar assim, gestão do Instagram, aí tudo que envolve Instagram o cliente vai poder te pedir, porque tu não descreveu. Então, detalhe. Ah, eu vou fazer o texto do post. Ah, eu vou fazer o calendário editorial. Eu vou te sugerir os temas dos posts. Eu vou agendar os posts ou não, tá? Então, bem importante detalhar os serviços. Outra coisa que é importante de colocar é o que é responsabilidade, o que é dever de cada uma das partes. Então, o que tu, como social media, tem que fazer e o que o cliente tem que fazer. Bem importante a gente colocar. Porque, às vezes, tá? Em algum tipo de serviço, o nosso cliente vai ficar responsável por responder os comentários dos posts. A gente não vai fazer isso, quem vai fazer é o cliente. É legal de colocar isso no contrato para ele saber o que é dever dele e que isso não é contigo. Ou assim, o cliente ele tem que te mandar alguns materiais, algumas fotos, alguns vídeos periodicamente. Isso é legal de colocar no contrato para ele saber o que ele tem que fazer e se ele não te mandar, tá escrito ali, ó, foi isso que a gente combinou. Terceiro ponto, prazos.
prazos de pagamento, prazos para te enviar os primeiros materiais, todos os prazos que envolvem o teu trabalho, é legal de combinar e colocar ali no contrato para ficar tudo ajustado com o cliente. Porque digamos que tu coloque ali que os primeiros materiais tu vai enviar em 15 dias úteis para o cliente. E aí passou 2 dias da assinatura do contrato, ele já quer te enviar. Vai estar ali escrito, ó. E ao mesmo tempo serve para o outro lado também. Se tu não cumprir esse prazo, vai estar ali no contrato, o cliente pode te cobrar. Quarto ponto, pagamento e condições. Então, assim como a data de pagamento que vocês combinaram, é importante colocar qual o valor que foi acordado. Gosto de colocar também quais as formas de pagamento que a gente aceita, Pix, boleto, transferência. Se tu aceita cartão de crédito, pode colocar também a data de vencimento de cada um desses pagamentos. E eu sempre trabalho com pagamento antecipado. Então, quando a gente assina o contrato, o cliente já vai me pagar o valor do primeiro mês. Se tu faz assim, ou tu paga, ou o cliente vai te pagar retroativo, coloque no contrato também. E bem importante incluir nessa parte de pagamento o que vai acontecer se o cliente não te pagar. Se o cliente não te pagar, tu vai, por exemplo, parar os serviços até que ele te pague e aí tu vai retomar, tu vai cobrar multa, juros, o que vai acontecer se o cliente não te pagar? Porque, gente, acontece, às vezes o cliente não paga, o cliente some e tu não pode simplesmente continuar o teu trabalho como se nada tivesse acontecido. Ou se tu vai continuar, tu tem que cobrar multa ou juros para que isso não aconteça de novo. Porque esse dinheiro ele é bem importante para tua empresa. Tu precisa pagar os seus impostos, teus parceiros, tuas ferramentas, tu precisa pagar o teu serviço. Então é bem importante a gente detalhar essa parte também. Quinto ponto que é bem importante da gente colocar são os direitos autorais. Então, normalmente eu coloco que o cliente vai ter os direitos sobre os conteúdos produzidos. Ou seja, todo o conteúdo que eu produzir é dele, todo vídeo que eu fizer é dele. Eu não vou colocar o nome da minha empresa nos posts que eu fizer para ele postar no perfil dele, mas eu sempre coloco que a gente pode usar os materiais que a gente produziu para fins de portfólio. Isso é bem legal de estar esclarecido ali no contrato. Precisa falar sobre cancelamento e rescisão de contrato. O que vai acontecer se vocês cancelarem um contrato antes do tempo mínimo estabelecido? Como vai acontecer a questão de aviso prévio? Quais as condições para esse cancelamento? Certo? Bem importante ter isso. Próximo ponto, confidencialidade e LGPD. Hoje em dia a gente precisa incluir isso nos nossos contratos, é bem importante. E a questão da confidencialidade dá uma segurança para o cliente, porque a gente vai estar acessando ali a conta dele do Instagram, a conta do Facebook, enfim, dados sensíveis, e a gente precisa ter essa responsabilidade com a confidencialidade, e isso pode também estar no contrato. Alguns outros pontos específicos é legal de colocar. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de colocar é sobre captação de conteúdo. Então, quando eu faço a captação de conteúdo para o cliente, eu coloco como que ele pode fazer para recuperar essa captação, caso não tenha ocorrido no mês correspondente. Algumas regrinhas, assim, importantes para alinhar com o teu cliente, é interessante de colocar no teu contrato. Mas essas são dicas aqui básicas, tá? É bem importante que você tenha um respaldo de um advogado para ter certeza de que está tudo dentro dos conformes ali no seu contrato, mas o principal é faça o que for, mas não trabalhe sem um contrato, nem que seja um contrato mínimo. E outra coisa importante, tá? Hoje em dia, a gente tem inúmeras ferramentas de assinatura online, assinatura digital, que são válidas. Então, tu não precisa necessariamente imprimir o contrato e levar para o cliente assinar, tá? Pesquise essas ferramentas, posso gravar um vídeo sobre isso também, mas não trabalhe sem contrato. Se tu precisa de algum tipo de suporte com relação a contratos, deixa aqui nos comentários qual que é a tua dúvida, qual que é a tua dificuldade, que a gente vai em busca de resolver isso. E se tu, social media, quero te fazer um convite. Lá no meu Instagram, @belacarol, me manda um direct social media vindo do YouTube, que eu vou te adicionar no meu Close Friends. Ali a gente tira dúvidas em tempo real, inclusive sobre contratos, e eu compartilho tudo sobre os meus bastidores, sobre a carreira de social media, e que vai te ajudar com certeza. Então eu te espero lá no Close Friends, e se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like.